E aí galera, beleza? Eu tô aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre o tatu com vocês. Mas antes de começar o assunto do dia, eu gostaria de fazer umas considerações iniciais. Primeiro é sobre o canal. Eu comecei esse canal com o intuito apenas de estudar mesmo, de estudar tatu, porque para mim poder falar com vocês sobre alguma coisa, eu preciso ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Eu preciso estudar mais, eu preciso me aprofundar no assunto para poder transmitir isso para vocês. E aí acaba tornando meu estudo um pouco mais dinâmico. E eu não esperava tanta repercussão positiva assim. Confesso que, de repente, meu canal teve um monte de gente se inscrevendo, bastante gente comentando, uns comentários positivos e a galera mandando dúvida, todo mundo gostando bastante, isso é bem legal. Eu não tenho nenhuma pretensão financeira, nem nunca vou ter com isso. Eu acho que o conhecimento ele deve ser transmitido e não comercializado. Quem retém o conhecimento, quem vende conhecimento, na minha opinião, são pessoas de espírito muito pequeno. A minha ideia é compartilhar tudo que eu sei e o que eu for aprendendo com vocês o tempo que for possível. Afinal, dinheiro não é nada, né? Ele só traz mais ilusão aos iludidos. Para vocês terem uma ideia, eu abomino até as propagandas do YouTube. Vocês podem ver que meus vídeos não têm propaganda e nem nunca vão ter essas porcarias de propaganda. Eu também não dou aula de tatu. Eu não tenho curso de tatu, eu não sou professor de tatu, eu faço isso mesmo só por prazer, eu gosto de estar compartilhando o que eu acho que eu sei e é legal que me traz de volta, né? A gente é uma via de duas mãos, né? Eu passo meu conhecimento para vocês e muitas vezes vocês devolvem o conhecimento de vocês para mim, isso é bem legal. Eu tentei uma vez montar um grupo de estudos, logicamente que de graça, mas acabou que só apareceu gente desinteressada sem compromisso e aí isso ficou parado, mas é um assunto para outra hora. O segundo ponto é sobre os mantras, as músicas que rolam no fundo dos vídeos. Para quem não sabe, mantras são como se fossem orações que equalizam o nosso cérebro e a nossa alma para tentar acalmar a gente, tentar iluminar um pouco a gente. E bastante gente tem me perguntado sobre os intérpretes, sobre quem que está cantando nas músicas e tal. Então a partir de hoje, aqui no canto, aqui, ó, vai aparecer o nome do intérprete e o nome do mantra, toda vez que começar um mantra novo. Para quem se sente incomodado com esse som, eu sinto muito, mas a sua vontade de aprender tatu é insignificante. Afinal, se você consegue se distrair com a música de fundo, você não quer aprender porcaria nenhuma. Se você se sente incomodado demais, é só se desinscrever do canal e não ver mais meu vídeo. Pronto, é um favor que você me faz. E por fim, eu quero deixar claro que pretendo fazer os vídeos até Deus sabe quando. Eu não tenho a menor pretensão de parar de fazer os vídeos. No momento eu ando meio enrolado aqui com a reforma que eu estou fazendo no meu estúdio. A gente está na fase de acabamento e eu estou fazendo tudo sozinho, só com a ajuda dos meus amigos e da minha esposa. Então isso acaba tomando todo o meu tempo e meu dinheiro. Mas assim que eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou estar tentando fazer uns workshops aí para depois estar passando para vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu adquiri no workshop, eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Eu pretendo continuar nesse ritmo de um vídeo a cada 15 dias mais ou menos. Afinal, dá um pouco de trabalho fazer esses vídeos, tendo em vista que eu faço eles sozinhos e com o meu celular. Depois editar também dá um pouco de trabalho. Mas em breve eu vou estar com uma câmera massa aí para poder fazer uns vídeos mais legais. Bom, chega de mimimi, né? E vamos ao que interessa. Essa semana eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre técnicas um pouco mais avançadas de sombra, como deixar a sombra mais rastelada e tal. Mas eu vi que bastante gente tem dúvidas sobre o básico da tatu mesmo, sobre o traço, sobre o preenchimento, sobre o traço que fica falhado. E são esses detalhes que acabam prejudicando bastante o resultado da nossa tatuagem. Então eu aproveitei que eu ia finalizar uma tatuagem na minha esposa, a gente resolveu filmar e eu fiz alguns comentários para mostrar para vocês um pouco mais sobre o básico, mais uma pincelada em cima mesmo dessa questão de traço e de preenchimento sólido, um pouquinho de sombra. Vamos dar uma olhada como é que ficou o vídeo. A aplicação do decalque não tem segredo, como a gente já viu nos outros vídeos. Eu só não vou raspar a pele porque ela já raspou a pele antes da gente estar limpando aqui agora com bastante álcool 70. Lembrando de tirar o stick
antes com o abaixador de língua. Depois aplica na pele. Primeiramente vamos separar todas as cores que a gente vai estar usando na tatu. É sempre bom homogeneizar bem as tintas. Eu uso um batedor mecânico para fazer isso. Então a gente vai homogeneizar, bater bastante a tinta antes, vai embalar individualmente cada frasquinho. Eu uso saquinho de talher, daqueles descartáveis que a gente encontra em loja de embalagem mesmo. O envelopamento de toda a área de trabalho, isso aí nunca é demais frisar isso. É sempre importante a gente embalar tudo certinho, borrifador, fonte, tudo que a gente vai encostar, os cabos e depois descartar tudo. A montagem das máquinas também não tem segredo, como a gente já viu no outro vídeo. Só prestar atenção no lado da agulha certinho, montar tudo certinho. Abrir as agulhas também, como eu mostrei no outro vídeo, para ter uma penetração mais suave na pele. O macete bem legal para quem usa cabo RCA é passar uma fitinha no cabo ali, ó, para evitar um mau contato durante a tatu. Só complementando o desenho, fazendo os escorridos de tinta para dar a impressão das borboletas derretidas. A questão do traço, olha a ponta da agulha. Isso ela vai ficar para fora sem estar com a máquina ligada. Se você deixar a agulha para dentro da biqueira, quando você for riscar vai fazer aquela lambança de tinta. Então é importante deixar a agulha bem para fora mesmo, assim, ó. Ela vai ficar uns 3 milímetros para fora da biqueira. O traço não tem segredo, passou vaselina, calçou com o dedo como no vídeo do traço, olha o dedinho calçando ali, ó, sempre importante estar calçando com o dedo, passou vaselina e risca, com calma, tranquilidade. A voltagem tem que estar sempre alta, eu tatuo com 11 volts. Vocês podem ver que o barulho da máquina é redondinho e a voltagem em 11 volts, hein? Não tenta riscar com 8, com 7, que seu traço vai ficar todo tremido. Principalmente se a maquininha for chinesa. O traço a gente faz com ele com a máquina cantando mesmo. A máquina bem alta, 10, 11, 12, depende muito da fonte. Essa fonte ela é bem precisa. E aí com traço 7 eu estou riscando com 11 volts. Se eu fosse com uma agulha 9 eu estaria já com uns 12, 13. Depende bastante da quantidade de agulha, você vai aumentando a voltagem. Não usar a voltagem baixinha que o traço vai ficar todo tremido. Fazer o traço com bastante calma, bastante tranquilidade, sem pressa. Não precisa querer fazer correndo, fazer rápido. É muito importante estar sempre passando vaselina. A vaselina facilita a penetração da agulha. Se você for riscar sem vaselina, ele também vai ficar falhado, vai ficar aqueles tremidinhos. Tem que prestar atenção no traço, na questão de que cada traço tem o seu ponto de origem e aonde ele vai terminar. Então você tem que olhar o desenho para ter o sentido do traço, porque se você faz um traço no sentido oposto, ele vai ficar esquisito. O dedo sempre calçando a biqueira longe da pele. Você vai riscar só com a pontinha na agulha mesmo. Você vai começar bem fininho e você vai ver a hora que começa a pegar tinta. E é essa profundidade que você tem que dominar na mão. Você tem que controlar a profundidade certa. Então você começa bem de leve, só com a pontinha e vai encostando cada vez mais.
Até você ver que está fazendo o traço homogêneo, porque a vaselina vai deixar o traço retinho assim, ó. É super simples, não tem segredo, gente. O erro maior está na voltagem baixa e em não calçar com o dedo. Presta atenção no meu dedo, o dedo do meio da mão direita, ele está sempre calçando a biqueira embaixo. Isso é trivial. Calçou a biqueira, voltagem altinha, maquininha regulada, não tem segredo. O traço vai ficar lindo. Passa vaselina, estica a pele. São os detalhinhos, tem que prestar atenção em tudo. Com o tempo você vai fazer isso automaticamente. Eu não fico prestando atenção nas outras coisas, né? Mas você tem que fazer isso repetidamente, estar sempre atento o tempo todo. É muito importante também evitar de ficar conversando durante a tatu, ficar batendo papo, porque isso te desconcentra. Você tem que estar prestando atenção em todos esses detalhes para sua tatu sair bem redondinha mesmo. Essas gotinhas pequenas de tinta escorrida, né, na pele ali, eu já vou preenchendo com a máquina de traço mesmo. Eu já faço o risco, faço o contorno e já pinto o meinho com a própria agulha de traço. Detalhe pequenininho, não fica tentando fazer com magno, com muita agulha, que a chance de você passar fora do risco é bem maior. Então, se você está fazendo um detalhe pequeno, não tem problema algum você pintar com a própria agulha de traço mesmo. Não tentar fazer traço muito longo também, né? A não ser que quando não tem jeito, mas isso aí você tem que dominar bastante a quantidade de tinta que fica na biqueira, porque a biqueira, ela pega pouca tinta que ela vai pôr na agulha. Então, às vezes você acha que você faz um risco gigante assim, aquele risco fica todo falhado. Então, tem que fazer o traço do tamanho correto. Quando eu quero um risco um pouco mais grosso, eu faço vários tracinhos um do lado do outro. Então ali eu fiz um risco, aí eu venho outro, faço outro do lado e faço outro do lado, para ele engrossar. Eu quero que esse traço pareça mais grosso. Se você quer emendar o traço, você não risca em cima da mesma profundidade. Você tem que começar ele bem fininho e vir acertando a espessura do traço. Porque se você fizer um traço e fizer ele de novo em cima, ele já vai engrossar. Lembrando que nesse desenho específico eu não quero que o traço apareça, né? Então eu estou fazendo ele da mesma cor que eu vou fazer o preenchimento. Nesse caso aí é um Night Sky, é uma tinta da Everlast, um tom, uma cor da Everlast, parece um roxo escuro mais ou menos assim.
Uma boa parte do vídeo vai ser acelerado, tendo em vista que a tatu demorou umas 4 horas para a gente fazer ela. Então bastante parte mesmo eu vou ter que acelerar, mas eu acho que o conceito principal dá para pegar. Vocês podem ver aí, ó, engrossando o traço, na verdade acertando o traço, né? Você vem com a pontinha da agulha só em cima dele de novo, para deixar ele bem homogêneo, bem da espessura correta. Depois eu mudo de cor, eu começo com um azul mais claro, porque eu vou fazer a borboleta mesclando o tom, né, do roxo pro azul e clareando até chegar na pena em cima. Depois do traço a gente vem com o preenchimento, e o preenchimento não tem segredo, é aquele esquema de passar 3 vezes no mesmo lugar, 3 vezes embaixo, aí você vai, molha a biqueira na tinta e assim vai até você absorver esse processo na sua cabeça e dominar o tanto de tinta que você consegue pegar na biqueira, né? É lógico que a biqueira às vezes fica um pouquinho mais, um pouquinho menos de tinta, mas isso aí você vai pegando com o tempo. No começo você tem que, o ideal é você ficar contando para você aprender o preenchimento sólido. É muito importante não ficar forçando várias vezes no mesmo lugar, porque se você faz isso você vai acabar machucando a pele. A pele tem um tempo para absorver essa tinta e para entender que a tinta está ali, né? O que, que ela tem que fazer com aquilo lá. Então você começa o preenchimento e você vem fazendo ele. Depois você deixa essa parte descansar e volta mais tarde para pegar onde ficou as eventuais falhinhas, aonde ficou mais manchadinho, você vai vir acertando, mas você tem que deixar um pouco a pele descansar, senão o importante não é ficar martelando em cima sempre no mesmo lugar, né? Você tem que ir dinamicamente avançando. Lembrando que esse começo do preenchimento está na velocidade real mesmo, eu ainda não acelerei o vídeo para mostrar para vocês a velocidade de preenchimento mesmo, como que se tem que fazer o preenchimento. Jamais fazer o movimento circular, hein, galera? Não existe esse negócio de movimento circular. Não sei que você queira uma sombra ou alguma coisa assim, mas o preenchimento sólido você tem que fazer ele no movimento da máquina. Se você ficar fazendo círculo, você vai só machucar a pele e não vai conseguir deixar um preenchimento bem sólido. Sentido sempre empurrando as agulhas para frente, né? É muito importante tanto no traço quanto no preenchimento tá passando vaselina constantemente, vaselina, vasigel, o que vocês preferirem usar. Eu não gosto do vasigel, prefiro a vaselina comum mesmo. Outra coisa é, toma cuidado quem gosta de usar anestésico. Em anestésico deixa a tatu uma bosta. Você ficar passando anestésico, xilocaína, lidocaína, seja lá o que for, a pele vai acabar rejeitando tinta e vai ficar falhado. Agora vamos dar uma acelerada no vídeo para ficar mais rápido o processo aí, senão a gente vai ficar o dia todo assistindo esse vídeo.
Agora eu volto na onde eu já preenchi, procurando as eventuais falhinhas, venho refazendo tudo. A gente vai borrifando água em cima, você consegue ver bem aonde que ela está mais manchado, e é só vir corrigindo, depois que a pele já deu uma descansada. E os cantinhos eu venho fazendo com a máquina de traço. Olha só, eu pego a máquina de traço novamente e venho acertando a emenda dos cantos, para não tentar chegar muito perto com a biqueira de pintura e acabar passando do traço, né? Às vezes pintando um pouco fora ali. Então, para evitar isso, aonde ficou faltando encostar num risco, eu venho com a biqueira de traço fazendo um segundo preenchimento ali, deixando bem certinha a pintura mesmo. Paciência, galera, isso é a chave para tudo na vida. Paciência, tenham paciência, tenham calma, atenção no que está fazendo, que vai dar certo. Mais uma vez eu busco cada falhinha que ficou ali, venho acertando o fundo da sombra, fazendo uma sombra com o próprio roxo, onde eu vou emendar o outro azul, né, para não ficar aquela marca de emenda de cores. Você tem que sombrear com o roxo, depois você vai sombrear com o azul por cima do roxo. O segredo da pintura sólida é só isso, paciência e procurar onde ficou cada falhinha e voltar acertando, deixa descansar mais um pouquinho e tomar cuidado para não machucar a pele. Você tem que deixar, dar um tempo já e depois você volta lá e pinta de novo. Agora eu começo fazendo um azul mais escuro, né? Um hard blue. Todas as minhas tintas no momento são Everlast. Onde o azul encontra com o roxo, eu faço uma sombra contrária, né? Já falei, mas não é bom sempre repetir um pouco. A borboletinha menor, eu já começo pintando ela com a máquina de traço mesmo, nem tento com a Magnum, porque ela é bem pequena e a chance de fazer caca com a Magnum é bem maior ali. Então você pega a agulha de traço mesmo, pinta, só ter cuidado, não ir muito profundo. As próximas borboletas eu já venho com um azul mais claro. São bem pequenininhas, eu já risco e já pinto mesmo ali. Com a mesma biqueira, 7 agulhas, 7RL, não uso bucha, é a mesma agulha de traço. A parte do sombreamento da pena, que já estava arriscada em outra sessão, já está cicatrizado, eu faço a marcação na caneta apenas para ver aonde eu vou começar cada tom. A minha ideia é mesclar vários tons. Eu começo pelo verde, porque eu acho que, como tem amarelo, se eu passar o amarelo primeiro, a hora que eu passar o verde, ele vai manchar esse amarelo. Por isso que a gente acaba começando a tatu pelas cores mais escuras. Tem alguns tons que mancham outros. Por quê? Quando você furou a pele, o poro da pele fica aberto. E quando você passa outro tom, mesmo que você não está passando em cima, só de você limpar um pouco desse pigmento, vai entrar no poro e vai afetar o pigmento que está lá. Então você começa indo das cores mais escuras para mais claras, essa chance disso acontecer diminui bastante. Como o preto ali já está riscado, é importante a gente não ficar atropelando os traços com a pintura.
eu faço o movimento na horizontal para poder pintar entre os traços ali. Se eu ficar atropelando o traço com a tinta colorida, ele vai mudar o tom do preto também. A não ser que essa seja a sua ideia, né? Se você quer mesclar o preto ali, você acaba atropelando ele, mesmo ele cicatrizado, ele vai mudar um pouco o tom. Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção nisso, não ficar riscando, pintando em cima do traço. Por isso que a gente risca e pinta entre os traços, né? A minha ideia nessa pena é fazer as cores mais sombreadas, né? Mais mesclando com o tom da pele. Então o movimento é um pouco mais rápido, um pouco mais amplo, não tem aquele 3, 3, 3 de fazer igual preenchimento sólido, né? A sombra a gente faz um movimento mais longo para ele ir perdendo pigmento ao longo do movimento. Feito o primeiro tom de verde, eu venho fazendo um segundo tom, um verde mais escuro. Por que isso? Porque se você faz só um tom, fica parecendo desenho de criança. Então você tem sempre que fazer a sombra, né? Então você e não, é importante não fazer a sombra com preto. Você vai passou um verde mais claro, um verde médio, você vai vir com um verde escuro para poder fazer a sombra do verde mais escuro ali dentro da pena, né? Isso um pouquinho de prática vocês vão fazer tranquilamente. Depois do verde eu venho fazendo vermelho aqui no canto. Se fosse próximo do verde, eu teria feito o vermelho primeiro. Como ele não está do lado, eu deixei para fazer depois, não tem problema algum. O vermelho é um pouco mais fácil de aplicar do que o verde. Tem cores que são assim mesmo. Cores é mais fácil de aplicar, cores é mais difícil de aplicar. O amarelo é bem chato de aplicar, tem que ter bastante prática. Então é normal sentir dificuldade em algumas cores e outras ser mais fácil de fazer. Eu faço a mesma coisa que eu fiz no verde, venho fazendo as sombras, traçando entre as penas, fazendo na horizontal, marcando bastante. Eu gosto da sombra, deixar ela ficar bem marcada, bem evidente ali. Faço o primeiro tom de vermelho. Feito o vermelho, eu faço uma sombra com o violeta em cima do vermelho. Eu acho que dá um tom bem legal. E dá pra usar até um pouco de verde. Ó. Eu passo o verde escuro por cima do violeta para ter uma terceira sombra mais escura. Na pintura colorida, tem que conhecer um pouco do círculo cromático e da teoria das cores. Não adianta querer trabalhar sem o círculo cromático, que fica difícil. Ele auxilia bastante. É só fazer uma pesquisa aí e estudar um pouquinho isso. Embaixo do vermelho eu venho fazendo uma parte em laranja. Eu passo o laranja real, né? Mesmo esquema, pintando entre os riscos pretos, procurando não atropelar o risco preto para não ficar manchado. Eu começo sempre da parte mais escura do centro e vou indo para mais clara para poder ter um degradê bem legal. Se você começar fazendo na parte mais clara do desenho, provavelmente vai ficar marcado ou mais escuro do que você quer. Feito laranja, eu faço a sombra com o vermelho que eu usei em cima para escurecer um pouco o laranja. E aí vocês trabalham com as cores que preferirem. Eu passo o vermelho, depois eu venho com um pouco de magenta, dou uma escurecidinha a mais. Procuro fazer sempre 2 a 3 tons de degradê para dar um efeito bem legal. Se você fizer uma cor só, a tatuagem vai ficar parecendo desenho de criança, chapadão. A não ser que a sua ideia seja um old school, uma pintura chapada mesmo. Mas pintura com sombra, você faz um tom só, fica horrível. Feito laranja, parto com amarelo lá em cima,
chegando mais próximo das cores mais claras. O amarelo é bem difícil de aplicar, ele parece que não pegou, mas ele pega. A pele ficou vermelha, pegou um amarelo, ele demora bastante para aparecer, então tem que tomar cuidado. Se você ficar passando amarelo em cima de amarelo, ele vai ficar cada vez mais forte e em uns lugares vai pegar mais que outros. Então o amarelo tem que ter um pouquinho mais de manha para passar, mas não é nada impossível, né? Lógico, é só prática, fazendo, fazendo. O importante é que o amarelo e os tons mais claros, ele parece que não pegou, mas ele tá lá, hein? Se você tá aplicando corretamente, ele tá lá. Em cima do amarelo eu venho fazendo uma sombra com o amarelo Old School 2 em cima, para dar uma escurecida, sempre trabalhando com mais de um tom. Para finalizar, embaixo do verde eu venho com o azul. Eu procurei fazer essa transição de cores dentro do círculo cromático, do amarelo para o verde, do verde para o azul, a outra pena do vermelho para o laranja, do laranja para o rosa. Eu uso o mesmo azul que eu usei na última borboleta ali embaixo e vou mesclar essa pena, a sombra da pena junto com a borboleta, sempre fazendo entre os riscos, não atropelando os traços. É muito importante prestar atenção nisso, tá passando vaselina, isso tudo detalhinhos que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Rosa, o mais clarinho. Eu venho fazendo os detalhinhos ali com o traço. E uma coisa muito importante na tatu é que a gente pensa assim, tatu a gente não pode errar, né? Mas acontece. O erro às vezes acontece. E o que a gente tem que saber? Qual que é o macete da tatu? É saber disfarçar o teu erro. Agora nesse traço, eu acabo entortando ele um pouco. Ele não fica harmônico com o resto da tatu. Então o que eu faço? Eu engrosso bem ele, deixo o escorrido de tinta bem grosso para disfarçar o meu erro ali. É muito legal você tatuar e não ter nenhum errinho, mas erro acontece. Tanto o tatuador mais experiente, o cara erra, só que o cara sabe disfarçar tão bem que você não consegue ver onde ele errou. Mas o importante é isso, é saber disfarçar os possíveis erros. É lógico que tem traço que se você errar numa tatuagem que o traço é muito evidente, você não vai consertar nunca, né? Mas sempre que possível é bom estar disfarçando o que onde a gente falha. E para encerrar a tatu, eu venho fazendo os detalhes com a tinta branca. É sempre importante usar o branco para dar um pouco de luz, para dar um pouco de vida na tatu, porque a gente não enxerga só a cor, né? A gente enxerga a luz também. E você passando o branco por cima da onde você já aplicou tinta, só vai mudar a cor do pigmento que você já aplicou. Então se você passa em cima do vermelho, ele vai ficar meio rosado. Isso com um pouco de técnica você consegue dar uns efeitos bem legais. Então eu faço branco, eu faço os riscos, uma sombra em branco com a biqueira de preenchimento mesmo, e depois faço os detalhes com os tracinhos em branco. O risco branco ele fica bem evidente, bem marcado, né? Então, só trabalhar bem legal. Depois, para encerrar, aquele macetezinho da limpeza da pele, a gente vai colocar o papel toalha, borrifar a solução em cima e lavar bem a pele para tirar toda a tinta, que a tinta de tatu ela impregna bastante na pele, né? Então a gente vai tirar tudo que ficou sujo ali, esfregando bem e deixando o cliente bem limpinho.
Isso é legal também que ele dá uma desinchada na tatuagem, dá pra você tirar a foto, ela fica bem mais legal do que se você só limpar ela sem nada, assim, só com a água mesmo. Concluída a tatu, a gente imediatamente já vai trocar nossas luvas, pegar um par limpo e descartar todo o material descartável. A gente vai limpar tudo bem e organizar tudo, né? É sempre importante ser o mais organizado possível e o mais higiênico possível. Tudo é descartado, tudo que foi envelopado, todos os envelopes, né? Os plásticos, tudo eu vou descartar. Vou separar os tubos que eu usei para dar uma limpada geral neles, passar um álcool 70, tanto nos vidros como na máquina, em tudo que eu usei, as máquinas de tatu. Depois, se eu acabei o procedimento de tatuagem, eu vou limpar bem elas com álcool 70, sempre manter higiene em tudo. A higiene na tatuagem é essencial, né? A gente tem que trabalhar com 200% de higiene. Nunca é demais. Esse é o resultado da nossa tatu, né? 4 horinhas aí para fazer essa borboleta e essas duas penas. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu acredito que eu vou estar falando sobre sombra mesmo, sobre só sombra, alguns exercícios, algumas técnicas de sombra. Aquele mesmo esquema, só deixar dúvida, só mandar e-mail. Eu vou deixar meu perfil do Facebook, a minha página do Facebook também aqui embaixo, o link. Quem quiser me adicionar lá, fica à vontade. E é isso aí. Todo mundo com muita paz, muita luz. Namastê.